De volta aqui com o nosso Screen Festival 2020, terceira edição do maior festival de criatividade e mídia do Norte e Nordeste. Vocês podem acompanhar a gente através do site aí, é só clicar e acompanhar as salas. Tá vendo esse banner? Pois bem, tem a programação completa das 3 salas que está rolando de forma simultânea. Aproveitar aqui e agradecer mais uma vez aos nossos amigos, apoiadores e patrocinadores. A Prefeitura de Salvador, a BMP, Associação Baiana do Mercado Publicitário, ao Sebrae, a Rádio Metrópole, a Record TV Itapuã, Rede Bahia, Projeta, Cepex Bahia, Sinapro Bahia, Simpla, Tribuna da Bahia, TV Aratu SBT, Uranus 2, UP Insights e Zygon. Obrigado aí a todos vocês pela parceria. E sem perder tempo, vamos continuar com mais um painel. Agora vamos falar sobre o triunfo da cidade, certo? Eu quero convidar aqui o mediador, o Tomás Alvim. Ele é editor e sócio da B Editora, coordenador do Laboratório Arquifuturo de Cidades do INSPER, Instituto do Ensino Superior Brasileiro. Seja bem-vindo aí, Tomás Alvim. De forma também virtual, né? Queria convidar a Carmen Silva, ativista pelo direito à cidade, liderança do movimento MST, líder do movimento Sem Teto do Centro. Seja bem-vinda. E também participar aqui, convidar Márcio Lima, presidente estadual da Central Única das Favelas, CUFA Bahia. Ele está aqui presente, pode entrar, por favor, fique à vontade. Eu vou passar a bola para vocês para começar aqui o nosso painel, o triunfo da cidade no Screen Festival. O convite do Scream, da Ana Coelho, toda a equipe, e também do Maurício Magalhães, que fez essa ponte aqui, nosso parceiro aí de muitas reflexões do desafio da cidade. É um prazer enorme estar aqui e é um prazer principalmente estar aqui com o Márcio Lima e com a Carmen Silva, que são 2 exemplos da excelência da cidade. A gente discutiu muito, né? Se discute ainda os efeitos da pandemia na cidade, os desafios dos centros urbanos, o futuro da cidade. Realmente a pandemia pôs em xeque um modo de vida, pôs em xeque possibilidades e pôs em xeque principalmente uma grande realidade do que são os centros urbanos do nosso país. A gente usou essa trilha, O Triunfo da Cidade, aqui parafraseando um livro do Edward Glaeser, que é o economista de economia urbana de Harvard, um dos grandes especialistas no tema, em que na obra dele ele defende que a cidade como a melhor invenção da humanidade, porque a cidade é onde as pessoas se encontram, onde há troca, onde há diversidade, e é exatamente essa mistura que produziu riqueza, ideias, ciência, enfim, desenvolvimento e relacionamentos, né? E a gente tem muito discutido a cidade. Eu tive a oportunidade de trabalhar intensamente durante a pandemia com a Carmen e com um grupo de outras líderes comunitárias aqui em São Paulo, e também acompanhei muito o trabalho da CUFA pelo Brasil afora, que é um trabalho absolutamente relevante, e a gente trouxe aqui para explorar exatamente essa dimensão. Eu acho que a pandemia mostrou o melhor da cidade para o outro lado, quer dizer, se dá de uma forma a gente acabou tendo aí um fim da invisibilidade de milhões de brasileiros que estavam vivendo em condições absolutamente precárias, né? Eu diria até inaceitáveis como sociedade. Na outra ponta teve um movimento de solidariedade talvez sem precedente na história do país, onde os movimentos de base, as organizações sociais conectadas ao território foram os agentes fundamentais para fazer inicialmente os programas de segurança alimentar, de auxílio sanitário, hoje de geração de renda, enfim, de acolhimento ao cidadão na cidade. Então eu queria começar com a Carmen. Nós resolvemos aqui, de maneira muito democrática, não ter apresentação para a gente ter tempo para bater papo. Tenho certeza que o tempo não será nem suficiente para explorar vocês dois devidamente, mas eu queria que você contasse a sua história, Carmen, o que é o MSTC e como você atuou durante a pandemia. Muito obrigado, um prazer enorme estar com você. Olá, boa tarde Thomas, Jelaine, o Jefferson, todo o pessoal, e agradecer primeiramente, Thomas, por estar participando. Bem, eu sou baiana, tá? Há 30 anos eu estou aqui em São Paulo, eu atuo no Movimento Moradia. Primeiramente cheguei aqui em São Paulo pela necessidade, eu fui até o Movimento Moradia, e chegando ao Movimento Moradia eu percebi que a minha luta ela não poderia ser individual. A minha luta consistia nos vários problemas que todos que estavam ali também tinham, né? Então, eu
Confesso que eu sempre falo que ali morre Carmen Silva individualista para ser uma Carmen Silva que atua no coletivo e que aprende de fato o que significa ser democrática, como significa a gente atuar em rede. O movimento Moradia, para mim, o MSTC, ele teve uma significância e tem muito grande, porque a gente aqui na região central de São Paulo, na década de 90, a gente ainda vem remanescente dos mutirões. Trabalhar em mutirão era um trabalho onde as famílias construíam sua casa, mas ainda era em locais muito afastados da região central. E na década de 90, aqui a região central, ela estava completamente abandonada, com muitos prédios abandonados. A gente está aqui na região do Centro Velho, muito prédio abandonado, então eu comecei a contestar. Como eu aprendi que a gente tinha que lutar pelo grupo, eu comecei a contestar com um grupo de arquitetos, né, com urbanista, o porquê que nós tínhamos uma cidade tão pronta e as pessoas morando e construindo suas moradias tão longe. Então, o movimento de moradia que eu lidero, desde 97, a gente ocupou vários prédios vazios, abandonados, cheios de lixo, e transformamos esses prédios em moradia decente. Mas a moradia decente ou a moradia digna, ela não passa simplesmente por uma caixa, onde as pessoas entram e saem. A moradia decente e digna, ela consiste em ser uma porta de entrada de todos os outros direitos. Então, é a porta de entrada da cultura, da saúde, da educação. E o movimento MSTC passa a ter essa capilaridade, trabalhar horizontalmente com toda essa rede. E, obviamente, que a cada ano a gente vai se superando, porque a gente vai também compreendendo que nós temos que ter parcerias e alianças. E uma dessas alianças consiste também na sociedade civil, né? A sociedade civil como um todo e o próprio poder público. Nós não podemos nos distanciar dessas instâncias, porque o distanciamento dessas instâncias nos torna sectários. Então, hoje o MSTC tem 3.000 famílias atendidas em suas moradias já definitivas. Nós temos hoje 5 ocupações na região central e temos grupos de base em toda a região de São Paulo, região norte, sul, leste, oeste, e já estamos estendendo para localidades, né, municípios próximos a São Paulo, que no caso de Itaquá, Cajamar, Osasco, Cotia, mas para nós também não permeia simplesmente estar fazendo base para a gente discutir só moradia. Para nós permeia também ter a capacitação das lideranças comunitárias em todos esses bairros. E aí chega para nós, agora em março, a questão do Covid. Então, nós, junto com vários atores, né, a gente faz um pacto solidário, aonde entrou investidores financeiros, a B Editora, o próprio INSP, a sociedade civil, vários movimentos, e a gente, com esse trabalho e com essa capilaridade, a gente atuou em rede e com esse apoio, esse suporte, a gente atendeu 12.500 famílias durante esses 3 meses da pandemia, né? Onde a gente atendeu 12.500 famílias com cesta básica, com kit higiene, com EPIs, com máscaras, com álcool em gel, aonde nós, com legumes, né, a gente também, dentro desse pacto solidário, vimos a necessidade de permear e valorizar o pequeno e médio agricultor, né? Porque a gente tem aí um cinturão verde que não sabia onde distribuir. E também nesse pacto solidário, nós optamos por participar ativamente com os pequenos e médios comerciantes do próprio bairro. Nós fizemos também uma imersão que foi junto com a Fundação Tid Setúbal, o Banco Santander, o Itaú, né, e o Bradesco, onde a gente também contratou quase 70 costureiras, né, entre costureiras supervisoras, onde a gente fez uma parceria e nós distribuímos quase 120 mil máscaras,
né, tanto em todas essas comunidades. Hoje, o MSTC tem uma instituição que chama-se Casa Verbo. Essa instituição, ela primeiramente veio com esse sentido de formação, de educação popular, de tecnologia social, que são as trocas de saberes, mas diante da emergência do combate à fome, porque isso foi emergencial no Covid, né, e o desemprego também, que nós temos os trabalhadores de linha de frente, são os motoristas, as pessoas que trabalham no trabalho informal, são as faxineiras. A gente também começou a ver que havia necessidade da gente ter essa ação emergencial e, graças a esse pacto solidário entre a sociedade civil, investidores financeiros e vários atores, a gente pôde dar um atendimento a quase 60 mil famílias, né? Pessoas aí que estão em estado de vulnerabilidade. Então, somente para salientar, hoje é necessário e é muito mais eficiente a sociedade civil, os movimentos sociais se organizarem e fazer esse pacto de aliança por uma cidade justa, inclusiva. É isso que nós atuamos. Estou em São Paulo há 30 anos, sou de origem baiana, vim de Salvador, né? E chegando aqui, eu vi que havia necessidade de eu não atuar só. E é dessa forma que nós atuamos, né, com o MSTC, que tem 22 anos de formação, e hoje a gente tem uma instituição que chama-se Casa Verbo. Perfeito, Carmen, muito obrigado. Sempre um prazer te ouvir, é realmente muito especial. Márcio, primeiro quero manifestar minha profunda inveja de não poder estar aí com você. Para aceitar o convite aqui do Scream, eu tive só uma cláusula, que no próximo eu tenho que estar presencial aí, porque de fato perder uma oportunidade de estar em Salvador é realmente lastimável. Talvez essa seja a maior devastação da pandemia aqui nesse momento. Nós dois não podemos estar aí junto com você. Muito obrigado aí por você estar com a gente aqui também, um prazer enorme. Eu não vou pedir para você contar o que a CUFA fez, porque senão o painel inteiro ficaria só para você. Mas eu queria que você contasse o que a CUFA Bahia fez. Eu posso dar meu testemunho, eu atuei junto com Carmen e outras líderes comunitárias ligados a vários movimentos. Depois eu vou pedir para a Carmen contar uma outra história que a gente trabalhou juntos na Prefeitura de São Paulo. Invariavelmente, em todas as comunidades que nós fomos, todas as favelas, a CUFA estava lá. Então, é realmente um destaque o trabalho da CUFA, seja pela escala e pela eficiência, né? Quer dizer, então eu queria que você contasse na Bahia como é que é a atuação da CUFA e muito obrigado aí pela sua presença. Primeiro vou tirar a máscara porque toda a equipe está aqui respeitando o distanciamento social. Agradecer pela oportunidade de estar aqui no Screen Salvador, nesse painel aqui muito rico, né? Ter você, Thomas Alvin e Carmen aí, maravilhosa, com esse depoimento. Assim, eu estou aqui representando mais de 40 lideranças aqui da CUFA na Bahia. Como todo mundo conhece, a CUFA já existe também há 20 anos, fundada por Celso Ataíde, nosso líder. Temos como presidente nacional o Preto Zezé. Aqui na Bahia estou o presidente estadual e temos hoje mais de 40 lideranças coordenadoras das bases das CUFAs aqui na capital e 15 no interior do estado que estão aqui assistindo também o Screen. A CUFA atuou muito parecido com o que Carmen falou durante a pandemia. Ela existe há 20 anos, tem os projetos, Taça das Favelas, tem um Top CUFA, tem mais de 20 projetos que a CUFA desenvolve a nível nacional e os estados replicam. A gente está presente nos 27 estados brasileiros, no Distrito Federal e em 19 países. O que acontece? Durante a pandemia, a gente estava aqui na Bahia, fazendo um recorte na Bahia, como o Thomas pediu, a gente ia iniciar a Taça das Favelas Bahia. Então, fizemos a campanha, fizemos inscrições e chegou a pandemia, tivemos que parar todas as nossas atividades. A gente tinha apenas 2 bases na CUFA aqui, que eram em Sussuarana e Alagados, e a gente parou nossa atividade, todas as atividades aqui. Criamos um grupo no WhatsApp, chamado Favela contra o Vírus, e perguntamos às nossas lideranças o que elas estavam fazendo durante a pandemia nas suas favelas, no seu território. E muitos falaram, estou aqui confeccionando máscara, porque a máscara ficou cara, estou fazendo de came e todo ano para a minha comunidade. A outros falaram que estava dando material de higiene e limpeza. E aí depois mudamos o nome do grupo e colocamos CUFA contra o Vírus. Foi aí que os empresários eles começaram a abraçar a ideia de estar ajudando as lideranças da CUFA no Brasil inteiro
já doamos mais de 150 mil máscaras somente aqui no estado da Bahia, em parceria com a loja Riachuelo, 15 mil frascos de álcool 70 com o Boticário. A gente atuou diretamente em várias frentes aqui. A CUFA, nesses 3 meses, de apenas 2 favelas que estávamos atuando, hoje estamos em 186 favelas apenas na Bahia. Nacionalmente, conseguimos mobilizar 145 milhões de reais e está em 5 mil favelas no Brasil inteiro. Conseguimos colocar CUFA lá no oeste da Bahia, em Santa Rita de Cássia, Barreiras, Paulo Afonso, na região do Cisal, Araci, na aldeia indígena lá em Porto Seguro, Pataxó, Mirapé. Temos CUFA em todo o território. Nosso grupo ferroviário temos do Lobato até Paripe e Tubarão, aquela região ali. E 90% das lideranças da CUFA são de mulheres, porque acreditamos que as mulheres elas conseguem gerenciar esse processo. A mulher consegue atender melhor e ter uma forma de trabalhar com o público, quanto liderança, de forma empática, de empatia, ter empatia pelo outro. Então, deu muito certo a CUFA na Bahia em ter sua maioria mulheres à frente nas coordenações. A gente hoje está com, como eu falei, com 60 bases da CUFA, 40 aqui na capital, região metropolitana, interior do estado. Mas a CUFA não só atua com doações de alimentos, a gente doou 44 mil cesta básica também, cartão alimentação, a gente, com valor de R$240, a gente deu mais de 4 mil cartões de alimentação. E a semana passada, a gente distribuiu 700 cartões em parceria com o Banco Santander, no valor de R$240, em 2 parcelas de R$120, porque a pandemia continua. Apesar que aqui na Bahia, em alguns estados, os comércios reabriram, mas a pandemia ainda continua, a vulnerabilidade continua, as crianças continuam em casa, e um fator importante, numa das pesquisas com o Instituto Locomotiva e o Data da Favela, que perguntamos, quando as crianças estão em casa, o custo aumenta e também dificulta dessa mãe, desse pai, a adquirir renda também. Então, o que perguntamos para eles, assim, seus filhos estão acompanhando a aula? Não, por quê? Porque não tem crédito no celular. Porque ou ela bota crédito no celular ou compra um alimento. E a CUFA veio com Mães da Favela ON, um projeto de conectividade, onde somente na Bahia distribuímos 12 mil chips, em parceria com a Luz Social, e conectamos essas mães e seus filhos para que eles tenham acesso à educação, de modo virtual, a mãe ter acesso ao WhatsApp ilimitado durante 6 meses, ligações para todo o Brasil durante 6 meses e ter 1 GB de internet para ela usar da forma que ela quiser. Com a curadoria da Unesco, ela tem acesso à plataforma de educação e de empregabilidade. E a partir dessa distribuição de chip, percebemos o quanto a favela empreende, o quanto essas mães empreendem também. E durante a pandemia, elas ficaram sem vender, sem produzir, porque não tinha como divulgar. E com o chip, com a Luz Social, com a conectividade, elas começaram a divulgar na rede social, a criar o Instagram, o Facebook. Fizemos uma parceria também a gente tem um projeto chamado Impulsione com o Facebook, onde capacitamos essas mães a impulsionar o seu negócio usando a ferramenta do Facebook e do Instagram. Então, essa mãe que antes ficava em casa sem ter acesso ao que estava acontecendo fora do mundo da casa dela, ela conseguiu se conectar com outras pessoas, começou a vender o seu produto usando a rede social, a mídia social, e está adquirindo renda também. Isso é muito importante nesse momento de pandemia. As pesquisas que a gente fez durante esse momento com o Instituto Locomotiva e o Data da Favela. E esse projeto de conectividade ajudou muito essas crianças também, dessa devolutiva que a gente teve, de ter acesso à educação, porque o filho do rico tem acesso à internet de qualidade, tem acesso a um celular de última geração, e quem está na favela não tem esse acesso. Então, o Mães da Favela ON, ele veio para garantir essa plataforma de educação dentro da favela e também de empreendedorismo com as mães. E foi muito importante, muito similar o trabalho que Carmen vem fazendo aí no São Paulo. A gente conseguiu estar em várias favelas. A CUFA é uma grande rede, é uma grande família, e a qual eu tenho o maior orgulho de estar participando. Eu sou assistente social de formação, sou especialista na área sociojurídica, estou na presidência estadual da CUFA e acho que esse momento de pandemia foi muito importante para a gente se ressignificar. Como o Celso Ataíde fala, favela não é carência, favela é potência. Nós movimentamos 119 bilhões por ano.
Perfeito, Márcio, muito obrigado. Sempre muito bom ouvir a CUFA e esse orgulho que você tem da CUFA tem que ter mesmo. A CUFA é uma organização como o MSTC e tantas outras por esse Brasil que realmente merecem esse destaque e esse reconhecimento. Eu queria agora, a gente vai avançando aqui aos pouquinhos para a gente falar também depois um pouco de futuro, mas eu ainda quero, num retrato da pandemia, pensando muito nisso que você colocou muito bem, desse pacto, né, Carmen, de organizações da sociedade civil, entidades privadas, organizações de terceiro setor, organizações de base, enfim, houve realmente uma grande concertação para atuar no acolhimento a essas precariedades que vocês tão bem descreveram aqui, né? Acho que isso que o Márcio coloca é falta de comida e o desespero dos pais que as crianças deixaram de ir na escola e que no dia seguinte não tem a merenda para comer, né? Muitas famílias a merenda é a refeição das crianças, né? Quer dizer, além disso eles perderam renda. Então, de fato, isso foi muito importante. Eu queria que você contasse um pouco também esse movimento que acabou acontecendo em São Paulo, porque é uma concertação já com a Prefeitura de São Paulo, né? Que é, de novo, uma situação muito inédita, que é o Cidade Solidária, onde a Prefeitura e a sociedade civil, através do Pacto pela Cidade Justa, se juntou para fazer toda a organização desse programa. Como é que funcionou, como era essa governança e um pouco dos números, desculpe, que foram muito impressionantes. Realmente, Thomas, a exemplo do que nós tínhamos feito entre os investidores privados e as organizações sociais, a Prefeitura também aqui de São Paulo, diante da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, também nos acolheu, nos chamou para esse pacto, para expandir esse pacto, e onde várias secretarias, tá? Direitos Humanos, o CRAS, né? A própria promotoria também do Pop Rua atuou junto, aonde esse pacto teve a capacidade de distribuir mais de 200 milhões de cestas básicas, ficando os movimentos sociais, né, com as pontas, aonde a prefeitura não conseguia chegar, nós conseguimos levar em todas as pontas vulneráveis e em toda a população. Só ainda teve várias atuações, inclusive com a distribuição de marmitex. Se criou uma rede de marmiteiros, né, para também atender a população em situação de rua, que foram para mais de 30 mil marmitex entregues todos os dias para a população do Pop Rua. Essa atuação em conjunto, Thomas, perpetuou que realmente só nós unidos, terceiro setor, investidores financeiros, ao próprio poder público, é que nós vamos, de fato, estar sendo solidários, mas não um pacto só de solidariedade, é um pacto de compreender quem são as pessoas que estão na cidade, porque mesmo eu, e acho que todos os líderes comunitários que atuam em movimentos sociais, nós descobrimos uma cidade que ainda tem uma invisibilidade, né, e que nós levamos isso para que o poder público reconhecesse aonde há a capilaridade e como nós, como terceiro setor, como nós, as pessoas investidores privados, podem sim, dentro de um pacto, alcançar toda a cidade. Então, é fundamental destacar o trabalho que essa Cidade Solidária, que é o projeto que nós estamos ainda dando continuidade, né? Nós estamos ainda dando continuidade e aprendendo, porque todos estamos aprendendo junto, inclusive com novas sugestões, né, da gente também valorizar os pequenos e médios empreendedores, porque quando a gente já está imaginando que levar a cesta básica dos grandes negociantes fechados, nós estamos privando que a família compre no mercadinho do lado, no sacolão do lado. Então, é isso, a pandemia nos trouxe a oportunidade da escuta e também da voz, né? Todos têm escuta e todos têm voz. Então, a exemplo do que foi o pacto, a Prefeitura de São Paulo, junto com todos esses atores, né? Eles hoje, nós estamos atendendo para mais de 200 milhões de famílias em toda a capital de São Paulo. Com cesta básica,
com cartões também de benefício, as crianças, que a rede da Secretaria de Educação também está atuando. Então, as crianças que estão matriculadas, todas elas receberam também um cartão, que é respectivamente da merenda escolar, né? A questão também do cadastro único, e o que foi interessante, que se também a prefeitura fosse só fazer pelo CAD único, muitas famílias ficariam de fora. Então, houve também foi flexível também atender todas as famílias vulneráveis, independente de listagem, de cadastro, mas atendeu a todos. Perfeito, Carmen. Eu complementaria, e também independente de qualquer pressão política, né? Acho que é importante dizer isso, né? Importante, né? Um ano delicado, né? Um ano muito sensível, porque tínhamos uma eleição para prefeito. A gente conhece um pouco sempre esse uso, né, desses programas assistenciais para fazer, enfim, todo o jogo clássico político, e de fato a gente não teve em momento nenhum. Aliás, esse foi o acordo costurado com a Prefeitura de São Paulo, com o Fernando Chucre, secretário municipal de desenvolvimento urbano. Em momento algum a gente sofreu nenhum tipo de pressão. A decisão para quem ia chegar a esse atendimento era uma decisão em colegiado, que vinha das listas da Prefeitura, mas principalmente das pessoas que conheciam o território, né? De quem é que realmente estava nessa vulnerabilidade e precisava muito. Eu diria, trouxe muita eficiência para o processo. Ele construiu uma base de confiança e aportou eficiência, que é extremamente importante. A gente tem discutido muito isso, depois nós vamos entrar em seguida, eu vou pedir para começar a entrar isso com os dois, quer dizer, que é a eficiência da política pública, né? A gente desenha a política pública, a gente faz, tem um cuidado, tem uma boa intenção, mas invariavelmente ela não surte o efeito desejado. E a gente vai depois entrar nisso. Eu acho que isso aqui foi uma política pública a partir de um pacto que teve muita eficiência, à semelhança do que a CUFA fez, embora sem ser uma política pública, foi uma grande concertação nacional que trouxe a mesma eficiência. E, Márcio, eu queria, já entrando aqui um pouco para esse, né, o que é o aprendizado da pandemia, né? Como é que vocês estão agora, e também já tivemos as eleições, né, que dizem, então agora já tem um novo governo, como é que é a relação da CUFA com o governo local, com a prefeitura, e como é que essa transição agora de prefeitura, de um novo prefeito, embora, enfim, seja uma continuidade, como é que isso é percebido pela prefeitura e qual é a relação da CUFA com a prefeitura? Importante, Thomas, tocar nesse assunto, porque durante a pandemia fizemos várias ações, tivemos resultados assim efetivos e rápidos. E como você citou sobre as políticas públicas, que às vezes ela não é efetiva, ela não funciona, é porque parte de cima para baixo. Quando a gente discute políticas públicas com a base, ela funciona. E uma coisa interessante, que eu mandei um ofício para o prefeito de Salvador, antes das eleições, para apresentar a CUFA, junto com o presidente nacional, Preto Zezé. Eles não recebeu, e ouviu o que a gente estava fazendo aqui em Salvador, e também foi recebido pela Secretaria de Relações Institucionais do Governo do Estado, para falar a nível Bahia também, o que a gente vem desenvolvendo e fazendo de ações, o que a gente pode fazer juntos, porque a gente está levando não apenas o problema, mas como resolver o problema que as pessoas enxergam que tem ali naquele local. A gente tem que entender que esse território, ele não é violento, ele é violentado. O que falta nele é voz, o que falta nele é esse momento de sentar. Tivemos com o prefeito, ele nos apresentou a vice-prefeita, Ana Paula Matos, que nos recebeu muito bem, já nessa questão da transição, e já discutimos já uma agenda com a CUFA, com a prefeitura, de desenvolver ações junto com a CUFA dentro das favelas, desse território, e com as pessoas daquele território, que é mais importante. Não é a prefeitura que vai fazer a ação, são as pessoas daquele território que vai fazer uma ação junto com os projetos em parceria, independente de nome, independente de tipo de projeto, mas fazer com as pessoas que realmente estão na base. Isso para a gente foi muito interessante essa relação, porque a maioria dos movimentos, eles ficam criticando governos e tal, mas a gente veio de forma diferente, vem sentar, discutir e buscar soluções efetivas. A gente levou para as reuniões as nossas lideranças, as pessoas que estavam naquele território. Não foi relação apenas de Márcio, presidente estadual, Preto Zezé nacional, o prefeito ou as secretarias do governo, não. A gente levou a nossa equipe, as pessoas que estão ali no território, atuando diretamente. Discutimos com o secretário de Desenvolvimento Urbano aqui, a SEDU, a questão da mobilidade a nível estadual. Discutimos junto com o prefeito essa transição, como é que vai ficar a relação da prefeitura junto com essas favelas. Então, assim, eu fui muito aberto
ele dialogou diretamente com a gente, passou o contato dele pessoal, passou o contato da equipe que fazendo essa transição, que já nos recebeu no dia seguinte. Então, antes da prefeitura assumir, em janeiro, a CUFA já teve esse momento com a vice-prefeita e que se colocou à disposição de trabalhar em conjunto desse território. Foi muito importante para a gente. Perfeito, excelente. Eu não posso deixar aqui de lembrar, né, a estratégia mais bem sucedida, né, já muito consolidada de intervenção e de atuação em territórios de alta vulnerabilidade é a estratégia de Medellín, que ficou conhecida como urbanismo social, né? Isso depois, enfim, hoje é uma tecnologia. Em Recife há um belíssimo projeto, que é o COMPAS, Centros Comunitários da Paz, que segue essa metodologia, coordenado pelo secretário Murilo Cavalcante, um lugar realmente excepcional. Mas as premissas de Medellín são essencialmente escuta ativa da comunidade, né? Reconstrução da confiança da comunidade no serviço público, né? Quer dizer, acabar com essa falta de esperança, né? A pessoa olha para o serviço público e não se sente representada, não se sente acolhida. Então, acho que extremamente importante. Parabéns aí para a Prefeitura também de Salvador por essa abertura, essa iniciativa e escolher um parceiro que eu tenho certeza que pode entregar muita transformação, né? Eu gosto sempre de dizer o Sérgio Fajardo, que foi o prefeito de Medellín e o grande líder dessa primeira onda de urbanismo social. Ele dizia cidades para as pessoas e governar para a maioria, né? E nós temos que olhar que a nossa realidade é que a maioria das pessoas, dos cidadãos das nossas cidades, estão nos territórios de alta vulnerabilidade social, estão nas áreas mais precarizadas. Então, o investimento público tem que ser priorizado para essas áreas da cidade, para essas pessoas. Isso é fundamental. Uma cidade só triunfa quando as oportunidades são mais equalizadas, são mais iguais para todos, né? As oportunidades têm que ser mais abertas e mais iguais para todas as pessoas na cidade. E, Carminho, eu queria entrar com você, aproveitando, enfim, tenho profunda admiração pelo trabalho que você faz na luta por moradia, né? Seguramente, falo com muita certeza, você é uma das maiores especialistas no tema no Brasil. Eu sempre digo, não dá para falar sobre moradia hoje e não te ouvir, né? Não te consultar, né? Então, eu queria dizer, e talvez esse seja, junto com o saneamento, são os dois problemas de base das nossas cidades, né? Nós temos hoje metade da população sem saneamento, mas também temos quase 8 milhões de pessoas sem casa, 8 milhões de famílias sem casa, e temos 11 milhões e meio de famílias morando precariamente. E quando a gente fala morar precariamente, sem a menor dignidade, sem a menor condição de qualquer natureza sanitária ou até moral, né? Eu acho que até ética, pensando na sociedade de uma maneira mais ampla. E eu sei que quando vocês iniciam as ocupações, o processo que você faz, você participa dos conselhos de segurança, enfim, o seu processo é um processo de conexão com todo o marco regulatório, com toda a estrutura, com todo o arcabouço legal para fazer esses processos serem processos que possam futuramente ser transformados em políticas públicas. Queria que você contasse um pouco mais dessa experiência e como é que é essa metodologia de produção de moradia no centro da cidade, ou seja, perto dos locais de trabalho. Olha, Thomas, realmente, eu costumo dizer que quando a gente faz uma ocupação, a gente começa ilegal e a cada dia a gente vai transformando essa ocupação numa área legalizada. Legalizada em todos os sentidos, desde a organização interna até mesmo com a participação no próprio poder público, buscando sempre os marcos regulatórios. Eu até brinco com algumas pessoas, quando falam comigo sobre desobediência civil, eu digo o seguinte: a minha desobediência civil é cumprir lei. É cumprir lei, é mostrar para o poder público que nós podemos participar juntos, que nós não estamos à parte desse Estado. Ao contrário, nós somos parte. Então, uma das primeiras ciências que todas as pessoas que ocupam algum prédio abandonado, porque nós também não vivemos só ocupando prédios abandonados, a gente também garante que as famílias possam participar dos vários programas habitacionais que existem aqui na Prefeitura de São Paulo, até mesmo no Estado. A gente faz com que essas pessoas saibam que aquele local, ele é um local que ainda não é permanente, é provisório. Mas com esse nosso provisório, nós temos que transformar esses locais. Então, quando nós pegamos um prédio, nós fazemos questão absoluta de só ocupar imóveis abandonados,
cheios de lixo, e no dia a dia transformar esses imóveis em ocupações modelo, né, aonde nós atuamos junto com a própria população que ali está morando, com a educação, né? Então, nas nossas ocupações, o que nós priorizamos sempre é ter uma biblioteca, uma sala de reunião, para que as pessoas possam efetivamente se conhecerem, né? E daí a gente vai fomentando junto com uma rede. Nós temos uma rede de cultura, porque nós sabemos que o cidadão ele não pode viver simplesmente somente enfatizado em conquistar o seu direito básico, que é ter um local para morar, que ele também permeia e necessita compreender que ele é um elemento passível de ter educação, saúde, cultura, lazer, mobilidade. Por isso que nós fazemos questões de morar próximo ao trabalho, porque uma família, Thomas, que mora próximo ao seu trabalho, ele economiza muitas horas para conviver com seus filhos, né? O trabalhador que mora próximo, ele tem momentos de lazer. Então, nós temos também o incentivo à economia, né? O que faz com que esse cidadão também possa ser um empreendedor, né? E isso com os nossos próprios com nossos próprios elementos. E aí a gente, dentro dessa rede, nós vamos fazendo com que as pessoas que estão na ocupação também se tornem o líder de amanhã. Porque para nós é imprescindível criar novas lideranças e capacitar. Então, a gente participa efetivamente dos vários conselhos da cidade, nós temos os nossos próprios conselheiros tutelares, nossos próprios conselheiros gestores de saúde, nossos próprios conselheiros de habitação, nossos próprios conselheiros dos parques, né, porque a gente também lida com o meio ambiente. Nós temos uma ocupação na região central, que a gente tem uma dação, que é um prédio do Poder Federal, que era federal, hoje ele foi dado à Prefeitura de São Paulo, com uma condição que ali tivesse moradia social, educação, saúde e cultura. E nós atuamos na saúde junto com o próprio poder público, né? A Secretaria de Saúde também atua diretamente junto conosco. Então, para nós é imprescindível que tenha essa junção, essa aliança com vários setores, tanto setores privados como setores de terceiro setor, com outros movimentos de cultura, movimentos de arte, mas a gente quer também que tenha essa participação efetiva junto ao poder público, que nós compactuamos com a descentralização do poder público, com a participação popular. Então, é por isso que as nossas ocupações dão certo. E agora, Thomas, a gente está discutindo justamente uma política pública no âmbito de moradia, em que as pessoas não criem expectativa de propriedade, e que a gente tem aí uma PPPOP, né, que é a participação público-privado e popular, onde a gente tem uma cessão de uso e as próprias pessoas, com seu trabalho, é o que nós fazemos, façam com que esses prédios sejam recuperados e a gente devolver, inclusive, à cidade de São Paulo, um parque público e totalmente utilizado, e bem utilizado e reformado. Então, a gente também atua com a elaboração de políticas públicas, sem ficar dependendo de financiamento do poder do governo federal, do próprio governo estadual, e que a gente atue, mas isso sem querer estar à parte desse Estado. Nós estamos dizendo que somos cidadãos, que não somos passíveis de assistencialismo, e sim de oportunidades. Bom, Carmen, excelente. Só para reforçar, né, nós temos na nossa Constituição a função social da propriedade, né, é um estatuto constitucional nosso, que é um direito
da cidade, né, e do cidadão, que é as áreas infraestruturadas são investimentos públicos comuns. As áreas construídas ou que não estejam tendo aproveitamento efetivo, elas são passíveis, através de uma série de instrumentos que também estão regidos no Estatuto da Cidade, de serem, ao longo de um tempo, os empresários notificados para que essas áreas possam ser disponibilizadas, né? Quer dizer, eu acho que é importante, eu gosto muito sempre da ponderação que a Carmen faz, quer dizer, dessa busca pela legalidade, de uma racionalidade nessa discussão muito longe de qualquer outro estereotipo que a gente se acostumou, muito mais radical e de confronto. É sempre uma abordagem de construção. E a boa notícia é que para os prefeitos, aí, vereadores, que é ter uma nova gestão para frente, nós todos sabemos que esse problema de moradia é o problema mais grave, né? Junto com o do saneamento, vamos esperar que a PL de saneamento traga aí uma inovação, pelo menos uma oxigenação no modelo que não funcionou, né, que não conseguiu atender metade da população, né, que é uma loucura, né, uma economia como a nossa, nona economia do mundo, ter 100 milhões de pessoas sem saneamento. Acho que na moradia nós temos os instrumentos, então fica aqui o alerta para os novos gestores municipais, que há os instrumentos para promover isso, e de fato há um patrimônio, há uma quantidade sem fins em todas as esferas, federal, estadual, municipal, de equipamentos vazios, enquanto nós temos as pessoas morando de forma extremamente precária. Então, eu recomendo muito olhar o exemplo da Carmen, essa construção dentro do arcabouço legal e, principalmente, esse processo de inclusão e, como ela muito bem disse, de oferta de oportunidades para as parcelas menos favorecidas da população. Márcio, eu queria entrar com você colocou muito bem aqui também o desafio, né? Eu gosto muito, queria voltar muito aqui à questão das mulheres, essa rede de mulheres, aliás, elas estão todas se manifestando aqui na rede, tem Vânia Márcia, Rita Sacramento, tem Priscila Sena, enfim, tem aqui uma quantidade, MSTC também, tem um monte de gente aqui se manifestando aqui para vocês. Mas eu queria muito que você contasse, o próximo desafio que se põe agora é geração de renda, né? Quer dizer, a gente sabe que temos um desemprego aí numa escala, enfim, incrível, que eu diria absurda, né? O que fazer? O que vocês estão pensando para esse problema que seguramente é um problema de alto impacto e sem uma solução aparente de curto prazo, porque a nossa economia ainda está demorando ou dá sinais que não vai ter uma recuperação tão rápida? É a retomada da economia na favela. É um abraço para todas essas mulheres aguerridas aí que estão comentando. A gente tem liderança de Cachoeira, que mandou mensagem para mim logo cedo também, participando aí do screen, como do virtual. E outra coisa importante, que a gente fez uma reunião logo no início do mês, dia 2 de dezembro, com 50 lideranças de favela, e apresentamos um plano de negócio na área de telefonia, onde essas lideranças que ajudaram no início suas favelas, suas comunidades, hoje são sócia do Alô Social, aquela mesma empresa que doou o chip de conectividade. Hoje, essas lideranças vão estar comercializando esse chip no seu território como sócia da empresa de telefonia. Então, eles tiveram uma explanação, um treinamento do plano comercial, e elas agora são empreendedoras sociais, são executivas sociais. Então, não é apenas uma liderança de uma favela que a levou um alimento. Agora a gente está pensando na retomada da economia da favela. O nosso papo é outro. A gente tem que pensar agora, tem que fazer agora, fazer acontecer. Se ela não quiser trabalhar numa empresa, ela pode ser empreendedora. De que forma nós estamos fazendo isso? Capacitando virtualmente elas com o curso do Impulsione com o Facebook. Tem uma parceria de curso com a Hotmart também, capacitando essas mulheres para que elas aprendam a gerar a economia durante esse momento que está passando, antes da vacina chegar. Então, a gente já está trabalhando isso nas comunidades. Dia 2 tivemos esse encontro com 50 lideranças e, mais uma vez, reforçando. De 50 lideranças, 10 eram homens. Então, você já tira o poder feminino. O poder da CUFA na Bahia, que, nesse momento de pandemia, explodiu, pessoal. Qual foi a fórmula mágica, Márcio, que você colocou na CUFA da Bahia, que explodiu assim, de coisas boas? As mulheres. Elas me ensinaram, a elas eu devo, e a elas esse local de fala, ao qual eu estou aqui, nesse momento, mas esse local de fala é delas, dessas guerreiras. Muito bom, excelente. Muito bom. Nossa homenagem também a essas guerreiras todas. Temos também aqui o Enilson Palma Brito também mandando saudações para vocês e a Rita Sacramento também mandando parabéns ao MSTC aqui. De fato, aqui muita audiência aqui
com vocês aqui conectadas. Carmen, a gente vai caminhando aqui para o final. Você foi candidata a vereadora em São Paulo, né? E eu me lembro da descrição do que foi o que você viu na cidade, né? Você foi um termômetro muito importante, você com 30 anos de experiência na atuação nessa luta por moradia, e você disse que viu coisas que você jamais tinha visto, né? Quer dizer, o depoimento, o teu depoimento, né? O depoimento desses líderes comunitários é muito impactante, porque de fato é isso, a gente está aqui defendendo o triunfo da cidade, a cidade devia ser esse local da oportunidade, da inclusão, da diversidade, e nós não estamos, nossas cidades são geradores de exclusão socioespacial. A classe média acha que cidade está dentro do condomínio e o pobre tem que morar longe do trabalho, né? O que é a tua visão, né? E qual é a tua mensagem para esses novos gestores, para esses vereadores? O que você acha que é possível fazer, o que é mais urgente fazer e, de certa forma, como fazer? Eu não quero aqui uma panaceia para resolver tudo, mas algumas dicas, porque eu sei que você sempre, quando fala, é muito assertiva nas tuas ponderações. Olha, Tomás, uma coisa que eu aprendi com essa minha candidatura é que eu tive 12.427 votos sem utilizar um cadastro dessas famílias que receberam cesta básica, fazendo uma campanha de base, de porta a porta, e realmente foi um impacto. Eu descobri que por trás das grandes avenidas de São Paulo, e não em bairros tão distantes, existiam bairros vulneráveis, mas uma vulnerabilidade estúpida. Pessoas morando em cima de córregos, crianças comendo sentado numa palafita e o rato passando do lado. E o que eu deixo aqui é que partidos políticos não podem impedir que os eleitos, os governantes, o legislativo não atue para o bem comum. A oposição partidária não pode ser superior às políticas públicas. Essa minha vivência me aprofundou que é possível, sim, nós mantermos o pacto. Então, o que eu deixo aqui para os governantes é que, primeiramente, façam um levantamento da cidade, do que existe, do que não existe, dos desperdícios do dinheiro público, e que, acima de tudo, procure atuar como uma cidade justa e que tenha equidade. Chega de poucos com muito e muitos sem nada. Mas é sem nada mesmo, porque a gente ainda tem um corte no meio, que são aqueles que têm um pouco, mas tem aqueles que não têm nada, nada. Não é justo que a gente ainda veja crianças vivendo em palafitas, idosos, as coabitações, quando nós temos desperdícios, né, de construtivo, já construído, em vários centros urbanos. Isso eu estou falando da cidade de São Paulo, mas eu acho que em todo o Brasil está ocorrendo isso. Então, a política partidária, ela não pode, a oposição partidária não pode ser superior às políticas públicas. Nós temos que trabalhar por um Brasil justo e que tenha equidade. A equivalência é muito importante. Perfeito, Márcia. Perfeito, Carmen, desculpa. Perfeito, excelente ponderação, eu sabia. Márcio, eu queria muito trabalhar com você. Você tem uma história, uma trajetória como a Carmen impressionante. Enfim, eu falo, vocês são heróis da cidade, né? Acho que vocês realmente merecem o nosso respeito junto com esses gestores públicos e também junto com muitas pessoas da iniciativa privada que têm essa mesma preocupação e têm essa mesma atuação, né? Eu digo que a questão é quem faz, porque a gente se discute muito e pouco se faz efetivamente. Mas você tem uma história no qual a escola foi muito importante para você. Eu sou autor de um livro com mais 3 parceiros, chama Aprendendo a Viver na Cidade, que nós lançamos há 2 anos atrás, porque a gente falou, precisa rever a metáfora de cidade. Acho que é isso que a Carmen diz, é isso que é a minha impressão depois de 10 anos como ativista urbano. A gente precisa rever a metáfora de cidade. A gente olha para a cidade e a gente acha que a cidade é essa cidade que mais adensada, mais formal, mais organizada. A cidade não é isso. A cidade brasileira hoje é essencialmente circundada por uma porção
interminável e que continua crescendo de informalidade e de precariedade. E a escola é o lugar principal, é o locus dessa transformação. E hoje em dia a resposta da escola para a cidade é construir muro, ou seja, o aluno também não estabelece relação com o território. E você disse que a escola foi muito importante para a sua vida nessa transformação, e também qual é a tua mensagem para esses gestores públicos e também para a sociedade civil, né, e para a própria iniciativa privada, de que formas de cooperação, através de concertações, de pactos ampliados, com convergências, são factíveis e eficientes? Primeiro, eu gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecer pela oportunidade de estar aqui hoje no Screen, estar nesse painel maravilhoso com o Thomas e a Carmen. Nosso tempo até cedeu já, o Thomas. E dizer que a escola foi primordial para eu estar aqui hoje, porque a escola era aberta aos finais de semana. Os gestores têm que pensar nisso. Segunda a sexta, estudar, e fim de semana tem que ter lazer nas escolas. Muito obrigado por estar aqui hoje. E estamos juntos aí. Eu quero visitar vocês em São Paulo para beber essa fonte também e esperar vocês aqui na Bahia. Vamos sim. Gente, muito obrigado, prazer grande. Eu recomendo conhecer mais sobre a CUFA e comer lá no MSTC, um sábado por mês, tem uma belíssima feijoada vegetariana e sem ser vegetariana. Gente, muito obrigado, sucesso aos crimes, prazer enorme estar com vocês. Uma boa tarde. Boa tarde, obrigado aí, Thomas Alves, obrigado também Carmen Silva e Márcio Lima aqui presencial, obrigado pela participação na terceira edição do Screen. Fiquem à vontade. E olha só, minha gente, nós vamos para um rápido intervalo, 2 minutinhos, só para a gente organizar aqui o próximo painel. Não sai daí não, participe, Screen Festival, terceira edição. Ver a vida melhorar, ver o nosso orgulho de volta, ver a gente voltar a sorrir. A gente ama! E a Prefeitura deixou o centro de cara nova. Entregou novas encostas, mais 15 postos de saúde, temos a maior UPA do Nordeste. Novo Jardim Botânico, os arcos da Ladeira da Conceição. Tem o Conjunto Baixa Fria 2. Priscila, me diga uma coisa, e o coração, como é que tá? Tá uma alegria só. É muito trabalho, é muito amor. Prefeitura de Salvador é a melhor do Brasil porque faz o que ama. Fomentar o mercado criativo, unindo todos os segmentos do setor, a ABMP surgiu em 1997 e segue se reinventando, gerando conteúdo com lives, colunas, entrevistas no nosso site e grandes eventos, unindo os mais diversos profissionais em grupos de trabalho para discutir ideias sobre a cadeia produtiva baiana. Saiba mais em www.abmp.com.br. A Simpla tem uma novidade para você, o Simpla Play, uma ferramenta completa para quem produz conteúdo. Crie já o seu curso online no Simpla Play. São centenas de obras e a pergunta é uma só. Qual foi que a senhora mais amou? Minha casa está linda, meu filho. A Arena Pronaca, meu irmão, show de bola, primeiro mundo. Estação Cidadania! A gente ama! Novo Barro Branco. Nova Orla de Amaralina e Pituba. Tem um novo centro histórico. Canal do Paraguari. Pega a visão como ficou o Mercado São Miguel, meu irmão. Bateu certo. É muito trabalho, é muito amor. Prefeitura de Salvador é a melhor do Brasil que faz o que ama. Fomentar o mercado criativo, unindo todos os segmentos do setor, a ABMP surgiu em 1997 e segue se reinventando, gerando conteúdo com lives, colunas, entrevistas no nosso site e grandes eventos, unindo os mais diversos profissionais em grupos de trabalho para discutir ideias sobre a cadeia produtiva baiana. Saiba mais em www.abmp.com.br.
meio século, a cara da Bahia chega até você em várias mídias. Na TV, reportagens especiais, dia a dia e programas do seu jeito e com a cara da gente. Através da mídia OOH, o Grupo Aratu alcança milhões de pessoas na Bahia e no Distrito Federal. Em projetos especiais, mostramos pioneirismo, tradição e alinhamento com as novas tecnologias e cross-mídia digital. Conte com quem tem a experiência de mais de meio século em comunicação. Conte com o Grupo Aratu. Centenas de obras e a pergunta é uma só. Qual foi que a senhora mais amou? Minha casa está linda, meu filho. A Arena Pronaca, meu irmão, show de bola, primeiro mundo. Estação Cidadania! A gente ama! Novo Barro Branco, nova orla de Amaralina e Ipituba, tem um novo centro histórico, Canal do Paraguari. Pega a visão como ficou o Mercado São Miguel, meu irmão. Bateu certo. É muito trabalho, é muito amor. Prefeitura de Salvador é a melhor do Brasil que faz o que ama. Fomentar o mercado criativo, unindo todos os segmentos do setor, a ABMP surgiu em 1997 e segue se reinventando, gerando conteúdo com lives, colunas, entrevistas no nosso site e grandes eventos, unindo os mais diversos profissionais em grupos de trabalho para discutir ideias sobre a cadeia produtiva baiana. Saiba mais em www.abmp.com.br. Saiu no A Tarde é Verdade, sem asteriscos nem meias palavras. A Tarde é o jornal de maior circulação do Nordeste, segundo dados do IVC, base outubro de 2020. Credibilidade, imparcialidade e protagonismo. Grupo A Tarde de Comunicação. Toda festa incrível tem Bendito Salgado, todo evento inesquecível tem. Todo dia é dia de Bendito Salgado, quem pede manda bem, peça você também.